Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre uma objeção comum que se faz ao vegetarianismo por motivos éticos, onde se fala da hipocrisia vegetariana em respeitar a vida dos animais e tirar a vida das plantas. Tanto vegetarianos quanto apologistas da carne concordam que plantas têm vida, assim como os animais. A diferença é que apologistas da carne entendem que plantas são exatamente como animais. Eles falam, ora, do que adianta um vegetariano reclamar de eu matar um animal para comer, quando o próprio vegetariano mata uma planta para comer? Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que esse argumento é feito por pessoas do mais alto nível intelectual, e quando é dito, deixa os vegetarianos desorientados, sem saber como responder. Para o apologista da carne, plantas é igual a animais. Nesse vídeo eu vou fazer um esforço e tentar responder esse argumento de tamanha complexidade. Esse argumento bastante difícil de ser rebatido. Para o apologista da carne, que compara plantas com animais, tacar fogo numa planta para iluminar o ambiente é como tacar fogo num cachorro para iluminar o ambiente. Afinal, vida é vida. Na linha de raciocínio do apologista da carne, se o vegetariano queima uma planta para iluminar o ambiente, ele não teria direito de reclamar de quem taca fogo no cachorro para iluminar o ambiente. Pois matar é matar. E plantas têm vida, assim como os animais. Para o apologista da carne, que compara plantas com animais, certamente não há diferença entre pisar no gramado para pisar no cachorro. A cada vez que se pisa no gramado, tende a desmatar o local em que se pisa, matando assim as plantas. Veja em campinhos de futebol, por exemplo, que quanto mais se pisa no gramado, mais desmata, mais mata plantas. Assim como essas moças, que quanto mais se pisa no cachorro, mais o mata. Então, pela linha de raciocínio do apologista da carne, que compara animais com plantas, o vegetariano que pisa no gramado para se divertir e mata plantas não tem direito de reclamar de quem pisa em cachorros e os mata. Afinal, vida é vida. Já que plantas é igual a animais, o vegetariano que usa plantas para entretenimento não teria direito de reclamar de quem usa animais para entretenimento. Se vegetarianos matam plantas para fazer calçados, eles não teriam direito de reclamar de quem mata jacarés para fazer calçados. Já que plantas são iguais a animais, comer uma planta ainda viva é a mesma coisa que comer um animal ainda vivo. Aqui podemos ver uma ilustração sobre o raciocínio desses apologistas da carne. O vegetariano diz, tem um cachorro preso ali naquela casa. Vocês vegans são tão estúpidos, não vê que ali tem uma planta? E aqui uma pergunta para você responder aí no comentário. Muitos apologistas da carne fazem a comparação da vida da planta com animais. E que matar uma planta é como matar um animal, logo estariam em pé de igualdade moral com os vegetarianos. Mas e se os vegetarianos vestirem e matarem plantas para entretenimento? Não seria como aqueles que vestem peles e matam animais para entretenimento? E aí, o que você acha? Responda aí. Aqui uma ilustração sobre como os apologistas da carne enxergam a maldade dos vegetarianos. E aí diz, plantas também têm sentimentos, como as vacas. E aí você vê a pobre cenoura sofrendo angústia de ser assassinada. Nessa outra imagem, vários vegetais estão sofrendo algum holocausto. Fala, ele pegou o Henrique, um horror. Meu filho, isso dói, mamãe, isso dói. Papai, diz o pequeno tomate para o tomate decepado. Minhas pernas. Papai, cadê a mamãe? Tô com saudade. Então, filho, a mamãe morreu. Por que ela morreu, papai? Ela morreu para sustentar o ego inflado de pessoas cruéis, conhecidas como vegetarianos. Quero a mamãe de volta, diz a pequena alface. Alguns exemplos de práticas cruéis veganas. Criar trigo em confinamento, separar os filhotes de alface da mãe logo após o nascimento, impedir a vida social das maçãs, realizar o comércio dos casacos de pele de feijão, promover círculos de brócolis amestrados, desconsideram aplicar o abate humanitário de vegetais. Aqui podemos ver o que significa ser vegan no dicionário desse apologista da carne. Vegan, substantivo, alguém que abate e mata frutas e vegetais. A pobre cenoura não teve chance.
E aqui uma imagem de uma árvore sendo decepada, desmembrada. Ele fala, vai uma árvore mal passada aí? E aqui a imagem de um vegetariano utilizando uma flor para entretenimento. Ela diz, ele bem te quer, eu juro. Aqui, alfaces são ótimas companheiras. Lembre-se dessa imagem da próxima vez que pensar em assassinar um alface para comer. Aqui uma representação de uma família de vegetais. Fala, esta é uma planta e sua filha. Segundo os vegetarianos, elas devem ser assassinadas de várias formas cruéis, apenas por não possuírem sistema nervoso central. Assim, os vegetarianos costumam argumentar que baseiam seus argumentos no conceito de senciência, não no conceito de vida. E o que os apologistas da carne pensam sobre isso? Escravidão vegetal. As pessoas sempre deram as mais variadas desculpas para escravizar seres inocentes. A ausência de sistema nervoso é só mais uma delas. Então, não somente os vegetarianos se baseiam no conceito de senciência para fundamentar seus argumentos. Quem se baseia no conceito de senciência como fundamento para seus argumentos, além dos veganos, vegetarianos, são os favoráveis ao aborto até a 12ª semana de gestação, os favoráveis ao aborto de anencéfalos, os favoráveis às pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, os favoráveis ao desligamento das máquinas que mantêm um corpo que sofreu morte cerebral. O que diferencia os animais para os vegetais? Animais são iguais a vegetais, como o apologista da carne tenta comparar? Seres sencientes é igual a seres não sencientes? Aqui podemos ver uma comparação anatômica de um animal e um vegetal. No animal tem nervos, cérebro, sistema nervoso central. Já no vegetal, não tem nervo, não tem cérebro, não tem sistema nervoso central. Plantas não têm sistema nervoso, não sentem dor. Animais têm sistema nervoso, sentem dor, exatamente como você. O que é dor? A dor é definida pela IASP, International Association for Study of Pain, como uma experiência subjetiva desagradável, sensitiva e emocional. As plantas sentem dor? Por que vegetarianos têm compaixão pelos animais e não pelas plantas? Bem, pelo jeito, é pelo mesmo motivo que aqueles favoráveis ao aborto de anencéfalos não têm compaixão pelos anencéfalos. Isso, segundo eles, é uma questão lógica, não emocional. Bem, mas o apologista da carne é alguém muito astuto, muito esperto, e vai citar casos de gente que não sente dor. Sim, elas não sentem dor, mas mesmo assim são sencientes e são capazes de sentir agonia ou felicidade. Mas o que é senciência? Senciência é a união de duas coisas, sensibilidade e consciência. Sensibilidade no sentido de ter capacidade de sentir dor e sofrer com isso. Sensibilidade não apenas física, mas também emocional. Se você separar um porquinho de sua mãe, ele vai ficar traumatizado. Posteriormente, eu vou indicar um documentário sobre isso. E sobre consciência, é no sentido de saber que está vivo e saber que tem a capacidade de aproveitar a vida. Bem, temos literatura científica sobre isso. Vamos falar sobre ela agora. Bem, tem uma matéria da Veja que relata o que ficou conhecido como o Manifesto de Cambridge, onde faz uma entrevista com Philip Flow. Diz, não é mais possível dizer que não sabíamos. Neurocientista explica por que pesquisadores se uniram para assinar manifesto que admite a existência da consciência em todos os mamíferos, aves e outras criaturas, como o polvo, e como essa descoberta pode impactar a sociedade. Ele diz, sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabemos. Pitfall, neurocientista canadense. Além dele, tem outras pesquisas aí, né? Neurocientista adota cão e comprova que cães têm sentimentos como crianças. Carly, 2 anos e meio de idade, foi adotada, tal.
E aí você vê mais aí sobre essa pesquisa nessa referência. Ah, os porcos estão classificados como a quarta espécie não humana mais inteligente do planeta, estando apenas atrás dos chimpanzés, golfinhos e elefantes. Eles têm a inteligência de uma criança humana de 3 anos de idade, gostam de brincar e conseguem lembrar de lições aprendidas há mais de 3 anos. São capazes de desenvolver laços afetivos ainda mais profundos do que cães e gatos. Tem um documentário muito interessante que esse mostra como porquinhos ficam traumatizados se forem separados da mãe. Esse documentário da National Geographic também mostra que porcos, se forem colocados para jogar videogame, eles podem aprender como é que funciona a lógica, né, de receber alimento. Nesse determinado ponto do vídeo fala, se o cursor tocar na correcta, né, em português de Portugal, o porco recebe um guloseima. E o mesmo experimento foi feito com um cachorro, e esse cachorro, né, só consegue realizar a mesma experiência se tiver a ajuda de um humano orientando. Muito interessante esse documentário. Vale a pena. E aqui uma frase. Vocês concordam com ela? A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Escuro. Saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Vocês concordam? Bem, mas o apologista da carne não tem mais objeções? Tem sim. É comum que se fale pessoas em coma e em estado vegetativo não são sencientes. O critério da senciência é falho. Vejamos. Na morte cerebral é que há ausência de senciência. Quando é estado de coma, possui senciência. Bem, onde é que eu verifico isso? No site do How Stuff Work dá uma explicação sobre o que é coma. A palavra coma vem da palavra grega coma, que significa estado de dormir. O cérebro ainda está funcionando, mas em seu nível mais básico. Reparem bem nisso. O estado vegetativo é um tipo de coma em que o paciente está acordado, mas não reage aos estímulos. Perceba bem, é um tipo de coma. Geralmente, quem se encontra neste estado são pessoas que estavam em coma e depois de alguns dias ou semanas saem do coma e permanecem em um estado inconsciente no qual seus olhos ficam abertos, dando a impressão de que estão acordados. Na matéria da tua saúde, o médico explica qual a diferença de morte cerebral e coma. A morte cerebral e o coma são condições muito diferentes e clinicamente importantes. Na morte cerebral ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro. Já o coma é uma situação em que o paciente mantém algum nível de sinal cerebral que pode ser detectado no eletroencefalograma e há esperança de recuperação. Então, pessoas que pedem a morte de quem está em coma ou estado vegetativo pedem pelo motivo de aliviar o sofrimento. Desligar os aparelhos por motivo de morte cerebral quer dizer que o paciente morreu mesmo, e manter as máquinas ligadas é perda de tempo e energia. Agora, desligar os aparelhos por motivo de coma, quando se busca isso, é para aliviar o sofrimento. Vamos falar de alguns casos para ilustrar. Justiça nega eutanásia à mulher em estado vegetativo desde 1973 após estupro. Um jornalista falou que seus dentes estão apodrecendo, o que causa imensa dor. A comida precisa ser amassada e oferecida em forma semissólida. Ela engasga com líquidos. Em outro caso, Argentina. Mãe de bebê em estado vegetativo pede eutanásia. Há 2 anos e 5 meses que esta dor nos acompanha. Vejo minha filha ter seu corpo dilacerado por sondas e cânulas, queimaduras e pelo insistente uso da tecnologia no tratamento, em uma demonstração clara de obstinação terapêutica, do qual meu bebê é vítima, afirmou. E sobre os diagnosticados com morte cerebral que voltarão à vida? Vejamos, essa notícia é de 2012. Jovem reage após morte cerebral diagnosticada por 4 médicos. Um adolescente se recuperou totalmente após ter morte cerebral, diagnosticada por 4 médicos em Coventry, Reino Unido. Os especialistas consideram o caso de Steve Thorpe realmente único. As informações são do site Jornal Daily Mail. Então, é mais provável que tenha ocorrido erro no diagnóstico, porque a comunidade científica, após milhares de estudos sobre morte cerebral, ainda considera que morte cerebral é morte.
Vejamos também esse outro caso. Nessa notícia, um rapaz chamado Zack Dunlap havia sido diagnosticado com morte cerebral, mas depois viram que ele não tinha morte cerebral. E provavelmente também esse caso foi erro de diagnóstico. Essa notícia é de 2009. Agora vamos ver exatamente os casos em que de notícias que relatam um erro no diagnóstico de morte cerebral. Por exemplo, nessa notícia aí relata que anteriormente a mulher havia sido diagnosticada com morte cerebral, mas depois descobriram que foi erro no diagnóstico. Essa outra notícia também, um menino havia sido diagnosticado com morte cerebral, então descobriram que houve erro no diagnóstico. Mais outro caso. Então, será que o apologista da carne teria mais objeções? Tem sim. Basear-se no critério de ciência é basear-se no critério emotivo e arbitrário. Não é um critério racional. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui num artigo que um juiz de direito publicou sobre direitos dos animais. E ele fala dos motivos que o critério de ciência é um critério racional e não considerar esse critério é irracional. Eu recomendo que vocês dêem uma lida nesse artigo, muito interessante. Além disso, temos o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia que levam em conta o fator da ciência na questão do aborto. A gente pode ver aqui, o presidente da CFM também esclareceu que o limite de 12 semanas para que possa haver interrupção da gravidez se deve ao fato que, segundo a experiência médica, a partir desse tempo há um risco maior para a mãe. Ele também cita, e eu sublinhei isso, o outro fator é que a partir de então o sistema nervoso central já estará formado. Olha aí, considerando a ciência. Então, o apologista da carne não teria mais objeções? Tem sim. Pesquisas andam mostrando que as plantas são seres sencientes. Logo, os vegetarianos ou deveriam virar frugívoros ou deveriam aceitar fazer com os animais o que eles fazem com as plantas. Então, apologistas da carne apreciam citar esse estudo. Clive Baxter afirma que as plantas experimentam uma ampla gama de emoções e pensamentos em sua pesquisa. Publicado em outubro de 68 no International Journal of Parapsychology, Evidence of Primary Perception of Plant Life, Indícios de uma percepção primária em vida vegetal. A pesquisa de Baxter foi amplamente refutada durante décadas por outros cientistas, mas vamos imaginar que sim, que as plantas sentem dor de alguma forma. Ainda assim, seria mais lógico comer plantas diretamente do que alimentar animais da pecuária com plantas até que atinja a idade considerada ideal para o abate. Mais da metade da produção de alimentos vegetais do mundo vão para animais explorados na pecuária. Assim, ao comer um braço de boi, você proporcionou um verdadeiro holocausto de plantas, já que este animal comeu milhares de quilos de plantas para chegar à idade considerada certa para o abate. Assim, se você se preocupa com o sofrimento das plantas, não coma animais. Você pode conferir nesse artigo como o estudo de Baxter foi refutado. Então, em 2014 sai a seguinte notícia na Veja: a inteligência das plantas revelada. Pesquisas recentes mostram que as plantas têm linguagem, memória, cognição e são capazes de fazer escolhas. Ao site da Veja, pesquisadores desvendam o mecanismo da inteligência vegetal e mostra como as plantas passaram a dividir com os animais o status de criatura autônomas e sensíveis. Bem, eu destaquei uma parte sobre o que a comunidade científica acha dessa descoberta dessa meia dúzia de cientistas. A resposta foi um artigo violento em que cientistas consideram a palavra neurobiologia um assinte. Mesmo assim, Elizabeth, que estuda as plantas, abriu um departamento em seu laboratório para estudar o tema e fundou a Sociedade de Neurobiologia Vegetal, rebatizada de Sociedade de Comportamento e Sinalização Vegetal, pouco tempo depois. Parece aquelas coisas de criacionismo dar o nome para design inteligente, sabe? Para parecer mais bonito. Mas, enfim, vamos andando. Nessa outra notícia, a Veja entrevista um neurocientista das plantas. O biólogo Franciszek Baluska pesquisa neurobiologia vegetal, estudo que acredita que as plantas têm inteligência para resolver problemas. Em entrevista ao site da Veja,
Ele explica o porquê da resistência científica a seu objeto de trabalho e decifra as capacidades de árvores e arbustos. No entanto, eu destaco essa parte. A maior parte de seus colegas não concorda que existe uma inteligência vegetal. E aí ele tenta fazer todo o discurso aí para tentar validar a hipótese dele, né? Coisa que ainda não foi aceita pela comunidade. A gente pode fazer uma comparação da reação bioquímica das plantas com a reação bioquímica de se jogar sal em pernas de rã. Se a planta sofrer ação da luz solar, ela vai reagir bioquimicamente. Se a gente jogar sal em pernas de rã morta, ela vai reagir bioquimicamente. Mas nem por isso a gente vai dizer que elas são sencientes. Como também, se a gente jogar shoyu num polvo morto, ele vai começar a se mexer. E nem por isso a gente vai dizer que ele é ser senciente. Aqui uma explicação sobre por que a lula se mexe num jornal português. A explicação é simples. O efeito conseguido deve-se ao alto teor de sal contido no molho de soja. Este reage com íons nas células dos tentáculos, criando diferentes voltagens e dando movimento à lula. Pode se comparar também com a reação química de um carro que vai disparar um alarme. Ele tem todo o mecanismo e nem por isso a gente vai dizer que o carro é um ser senciente. E aqui a gente encontra uma notícia da Gizmodo, onde ela fala: plantas conseguem ouvir e tentam reagir quando estão sendo devoradas. E aqui eu destaquei uma parte da notícia. No próximo estudo, os pesquisadores planejam descobrir exatamente como as plantas conseguem detectar essas vibrações enquanto são mastigadas. Já é quase impossível criar um bom substituto para a carne. E agora mais essa? Assim fica difícil ser vegano. Então, Gizmodo ainda deu uma provocação nos veganos. Bem, no site do Vegano Agente tem uma análise dessa notícia. Recomendo que vocês vejam como esse site manipulou essas informações e fez parecer outra coisa do que realmente era. Aí no site Vegano Agente, mais um noticiário manipula notícias sobre reação das plantas ondas sonoras para parecer ruim para os veganos. Plantas conseguem ouvir e tentam reagir quando estão sendo devoradas. Então veja aí, eu deixei a fonte. Beleza? Próxima notícia. Assim, tem um vídeo excelente do Clarion em que ele fala a seguinte frase: informações corretas são indispensáveis para decisões morais justas. Aqui ele cita um exemplo onde as pessoas se baseiam numa informação falsa para adotar uma moralidade. É o que ocorre. As pessoas estão se baseando numa informação falsa, no caso das plantas, e adotando uma moralidade. Então, vamos ter cuidado sobre as informações corretas, para a gente realmente tomar decisões corretas. Tem uma notícia também no Vegano Agente sobre o tabloide inglês mente ao dizer que experiência com reação de plantas a sons é má notícia para vegetarianos. Também outro jornal aí que manipulou informações querendo atacar a causa vegetariana. Em outra parte da entrevista do neurocientista, eu destaquei essa parte. Você mencionou a memória. Plantas se lembram de suas experiências passadas? Aí ele responde: é claro que plantas têm memória. Ela é necessária para sua adaptação e sobrevivência em ambientes que estão o tempo todo se modificando. Mas reforço, são memórias específicas de vegetais e nossa compreensão a seu respeito ainda é muito restrita. Ainda é muito restrita. Isso ele tirou legal dele da reta. Então vamos ver algo similar. Na página da Wikipédia sobre hipóteses de Gaia, a gente vê algumas hipóteses bem conhecidas, mas também com abordagem metafísica externas à prática científica. Em seu método de inferência, afirmam que os minerais são vivos, pois algumas pedras preciosas e semi-preciosas e muitos elementos geológicos comportam-se parcialmente como seres vivos, já que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Essa hipótese não tem tanto respaldo quanto a ideia da mente das plantas, já que, assim como nosso conhecimento sobre neurobiologia vegetal ainda é muito restrito, para esse outro caso também não seria muito restrito.
E aí, o que você acha? Responda aí no comentário. Aqui uma tirinha que fala: plantas têm sentimentos, né? O apologista da carne. Eu amo tanto as plantas, então o que faço é tomar um monte de plantas, muito mais do que eu preciso para comer. Em seguida, eu as mato e as uso para alimentar um animal. Eu também adoro animais. Depois de alguns meses matando plantas, eu mato o animal. Eu como o seu cadáver com um pouco de plantas. Então, o apologista da carne come mais ainda do que um vegetariano. Mata mais seres, né, que ele acredita ser senciente, do que um vegetariano mataria. Mais objeções? Deixa aí nos comentários do vídeo. Então, fique por aqui. Mais assuntos virão aí. Fique ligados nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até mais.